Olha só, mais um alerta que eu faço para vocês sobre a ação do STF no que tange aqui o estado do Rio de Janeiro, né? A Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, a Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, está em briga aberta com o Judiciário. Isso é extremamente preocupante, tá? Porque é o que eu falo para vocês, eu não vou botar minha mão no fogo pela Alerj, não, é cheio de ladrão aquela porra mesmo. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro só tem ladrão na porra da Alerj, mas a verdade é a seguinte, o judiciário não é essas coisas todas bonitas não. E o pior é o seguinte, o judiciário está usando essa briga contra o Cláudio Castro, essa briga contra a direita aqui, para tentar ajudar o Eduardo Paes aqui, para justamente tomar poder. Olha só, o Alexandre de Moraes, o STF, quer proibir assembleias de derrubarem prisões de deputados. Hoje, quando um deputado é preso pela polícia, a Assembleia pode votar e pode mandar soltar o cara. O Alexandre de Moraes quer acabar com isso. Não, não pode não. Se o cara foi preso, tem que ser preso. Qual que é o problema dessa história? Vocês sabem por que foi criado essa licença aqui? Foi criado em 64 por causa da ditadura militar que mandava prender deputado que não era alinhado ao regime. Exatamente. Olha só, eu não vou defender o Thiago Rangel, não sei o que esse cara fez, não. Provavelmente fez trambicagem mesmo, é cheio de ladrão aqui no Rio de Janeiro. Mas olha o risco da gente estar caminhando para uma ditadura aqui no Brasil. Os fins não justificam os meios. O Alexandre de Moraes está desmontando todos os mecanismos de proteção contra ditaduras que foram criados exatamente por causa da ditadura de 64 para supostamente perseguir a corrupção. De novo, esse cara é corrupto mesmo? Eu não descarto não, pode ser mesmo, não sei, não tenho detalhes do caso dele, mas eu digo para vocês, tem corrupto de tudo quanto é lado na Assembleia. Por que perseguiu esse cara? É o caso típico de perseguir o pessoal justamente porque é da direita e o pessoal quer muito que o Dudu Malvadeza, que o Eduardo Paes ganhe a eleição para o Estado aqui no Rio de Janeiro. O meu problema não é isso. O Eduardo Paes é um bosta, um corrupto do caralho, só tem ideias socialistas de merda. O pior disso não seria, a pior resultado disso não seria ele ser eleito governador do Rio, até porque já existe uma grande chance disso acontecer. O pior disso seria justamente o STF avançando sobre o sistema democrático, avançando contra os representantes do povo, que por pior que sejam, são representantes do povo, foram votados. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Operadores Lumberg, o lote do IP do Geraldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei ontem sobre a situação extremamente preocupante aqui do governador biônico aqui do Rio de Janeiro, né? O STF colocou um governador biônico aqui no Rio de Janeiro, um governador que não deveria ser ele, pela regra, deveria ser o Douglas Ruas da Alerj, o presidente da Alerj atual, que também é candidato a governador pelo PL ano que vem, mas justamente por uma movimentação do Eduardo Paes e do PT para impedir a direita de ganhar o estado do Rio de Janeiro, eles deram um jeito de segurar o desembargador fulano de tal como governador biônico do Rio de Janeiro, né? E isso é uma coisa extremamente preocupante, como eu falei para vocês ontem, porque é mais um mecanismo do STF tomar controle da política brasileira. Estão usando o Rio de Janeiro como um exemplo para usar Brasília. Depois eu vou lembrar vocês desse vídeo. Ó, quando acontecer, lembra que eu avisei que isso ia acontecer lá atrás? Eu vou usar esse vídeo aqui para falar com vocês, tá? Então o STF está usando isso como modelo para usar em Brasília depois, para seja lá quem ganhar ano que vem, o Alexandre de Moraes vai dizer que teve alguma irregularidade, vai tirar o presidente, vai tirar o vice, e vai dizer que o presidente da Câmara não pode assumir, que portanto vai para o presidente do STF, e adivinha quem é o presidente do STF a partir de 2027? O próprio Alexandre de Moraes. E a partir daí nunca mais tiram ele de lá, né? Ou seja, essa é a visão desse pessoal lá em Brasília, é isso que eles querem que aconteça, essa é a jogada do Alexandre de Moraes. Ele sabe que ele não ganha a presidência da República se ele se candidatar, ele sabe que está arriscado, ao contrário, ele ser preso pelas atrocidades que ele tem cometido, mas, no entanto, ele pode fazer isso, ele está testando justamente aqui no Rio de Janeiro, né? E aqui é um outro problema também aqui no Rio de Janeiro. Sim, o Rio de Janeiro é cheio de problemas, é verdade, não vou negar isso não. O deputado Thiago Rangel foi preso numa operação da Polícia Federal que mira fraudes na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Thiago Rangel, do partido Avante, era do grupo do Cláudio Castro e foi ministro ou trabalhou junto com a Secretaria de Educação, e segundo estão dizendo aqui, foi a quarta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal,
cumpriram mandados na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Alerj, e para cumprir mandado de busca e apreensão, ela mira suspeitas de fraudes em procedimentos de compra de materiais e contratação de serviços, inclusive obras de reforma, no âmbito da Secretaria Estadual do Estado do Rio de Janeiro, a SEDUC, né? Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão. Além da Alerj, as equipes atuaram em endereços em Campos do Goytacazes, Miracema, Bom Jesus de Taubapuana. Então repara que, mais uma vez, é uma operação que ajuda muito o Eduardo Paes. Lembra, qual que é o problema do Eduardo Paes? O Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, por algum motivo que eu não consigo entender, ele tem uma boa aceitação, ele ganharia a eleição para o governo muito facilmente. O problema do Eduardo Paes é que, tipicamente, o interior do estado do Rio de Janeiro se ressente de candidatos do Rio de Janeiro. Por motivos óbvios, de fato, os governadores do estado que são do Rio de Janeiro acabam dando muita importância para a cidade do Rio de Janeiro e esquecem o interior do Rio de Janeiro, que é tão grande quanto, né? O interior do Rio de Janeiro tem mais gente que na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, é lógico, a cidade do Rio de Janeiro tem uma importância muito grande. O Eduardo Paes é muito ligado à cidade do Rio de Janeiro. E esse cara aqui é ligado a Campos, né? Campos é um grande polo, eu acho que é a terceira ou quarta maior cidade do Rio de Janeiro. A segunda maior é São Gonçalo, né? Que fica ali depois da Poça, né? Mas é de onde é exatamente o Douglas Ruas, que é o atual presidente da Alerj, que vai ser o candidato do PL contra o Eduardo Paes. Mas Campos dos Goytacazes é um centro político muito importante. O Garotinho, para quem lembra, que já foi governador aqui do Rio de Janeiro, era de Campos do Goytacazes, né? Ou seja, então isso aqui tem tudo a ver com uma operação para enfraquecer o núcleo político lá. Ah, Peter, mas o cara fez corrupção. Fez, cara, mas todo mundo fez corrupção. O Eduardo Paes faz corrupção também. A corrupção tem tudo quanto é lugar aqui no Rio de Janeiro. Não tem, isso não faz diferença no final das contas, né? E após o recebimento dos recursos públicos, os envolvidos fariam saques e transferências para contas de integrantes do grupo. A PF também apura suspeita de lavagem de dinheiro e não sei o que lá, não sei o que lá. Olha só, nada disso daqui é diferente em outros estados, tá? Isso acontece em todos os estados do Brasil, a verdade é essa. A questão toda é que parece que esse cara estava envolvido no grupo do Rodrigo Bacelar, que era o ex-presidente da Alerj, que também era ligado ao Cláudio Castro, que também era ligado a essa turma aqui do TH Joias e coisa e tal. E a coisa toda surgiu nessa situação lá do TH Joias, né? Então, esse cara teria sido preso hoje, mais um deputado aqui da Alerj preso aqui no Rio de Janeiro, um escândalo e coisa e tal. Agora, Moraes barra a Alerj de analisar a prisão do deputado Thiago Rangel. Por quê? Porque desde a ditadura militar brasileira, quando um deputado é preso, a Alerj ou a Assembleia da qual ele faz parte, o Congresso Nacional, a Alerj ou qualquer Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores nos municípios, ela pode avaliar se a prisão foi justa ou não e determinar que a pessoa seja solta caso a prisão não seja justa, né? E, de novo, o Moraes está barrando a Alerj de analisar a prisão desse cara. Ah, Peter, você quer que soltem o cara? Não, eu acho que o cara deve ser corrupto mesmo. Eu não quero que solte, não. Só que olha a premissa, de novo, que está sendo desrespeitada aqui. Olha o que está acontecendo. O Alexandre de Moraes está desmontando uma a uma todas as defesas que foram colocadas na Constituição para evitar um regime autoritário no Brasil. Ele ressuscitou a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional era usado na época da ditadura militar brasileira para perseguir a oposição, criavam inquéritos absurdos com temas genéricos que estão atacando a pátria, né? Influência estrangeira e não sei o que lá, e saíam perseguindo o pessoal da esquerda aqui no Brasil, prendendo o pessoal com medidas cautelares e coisa e tal. O que é que eles fizeram? O Alexandre de Moraes criou o inquérito das fake news, começou a usar exatamente os crimes da Lei de Segurança Nacional. Sim, a Lei de Segurança Nacional, enquanto lei independente, ela foi encerrada em 2021, se não me engano, ou 2022, não lembro. Ela foi anulada, mas ela não foi encerrada. Os crimes dela passaram para o Código Penal. São justamente aqueles crimes do artigo 359L, 359M, 359 não sei o que lá, que o pessoal foi acusado no dia 8 de janeiro. Ou seja, olha só, a Lei de Segurança Nacional, ela tinha uma imagem tão ruim que quando veio a nova Constituição, nos tempos da democracia ali, entre o fim do regime militar e até o início da nova ditadura do Alexandre de Moraes em 2019, durante esse tempo o pessoal se recusava a condenar qualquer pessoa ou abrir qualquer inquérito com base nos artigos da Lei de Segurança Nacional,
porque acreditava-se que sequer teriam sido recepcionados pela nova Constituição, né? Então, são crimes genéricos, são crimes que não tem, que já são cobertos por outras coisas dentro do Código Penal, mas ali permite que você acuse a pessoa daquele crime, ataque ao Estado democrático de direito, ataque à democracia, ataque às instituições. Era exatamente o que faziam os milicos lá em 64, meu amigo. Usavam esses crimes para condenar os acusados dele, né? E aí, isso ficou sem ser usado durante 20 anos, 30 anos. Até que, em 2019, o Alexandre de Moraes voltou, ressuscitou essas coisas todas. Se você for olhar as condenações do pessoal do 8 de janeiro, a condenação do Bolsonaro e de outras pessoas pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, é todo mundo da Lei de Segurança Nacional. O Alexandre de Moraes está reavivando essas coisas da ditadura. Outro ponto que o Alexandre de Moraes está matando, outro controle da época contrário à ditadura, que o Alexandre de Moraes está relativizando e até acabando. A imunidade parlamentar. Lembra que a imunidade parlamentar, o direito do deputado falar o que ele quiser, qualquer crítica, quem quer que seja, justamente foi criado ou foi reforçado porque durante o período militar ela foi relativizada, né? Muitos milicos prenderam deputados e senadores porque falaram coisas que os milicos não concordavam, né? Criticavam os milicos, não pode criticar milico, não pode criticar... E agora está sendo usado da mesma forma pelos ministros do STF, não pode criticar ministro, não pode chamar o Dino de gordola, né? Estão usando a mesma lógica dessa vez, né? Isso é uma coisa muito pior do que o caso em si. O caso do Thiago Rangel pode ser sério? Pode ser que seja sério mesmo, pode ser que ele seja um pilantra mesmo. Mas a verdade é que tem pilantra pra caramba no governo brasileiro, cara. Eu não conheço o cara, não sei se ele é bom, se ele é ruim, não sei. Mas tá cheio de pilantra no governo, em todos os estados, municípios. Isso é uma coisa que é ruim, não tenha dúvida, mas não é tão trágica quanto o autoritarismo que o Alexandre de Moraes está colocando. O que eu quero colocar aqui, ó, Moraes quer que o STF proíba assembleias de derrubarem prisões de deputados. Isso foi criado na época da ditadura para evitar exatamente autoritarismo. E é mais uma medida da ditadura que o Alexandre de Moraes está adotando como sua agora, supostamente para, olha que coisa, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia brasileira. É o que eu falo para você, meu amigo. Por definição, qualquer pessoa que se diga salvador da democracia é um ditador por definição. Não tem esse negócio, não tem como ver de outra forma, porque a democracia é o império das leis sobre os homens. No momento que um homem começa a deturpar as leis para, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, ele virou um ditador, cara. Ele tá subjugando a democracia, ele destruiu a democracia por definição, né? E, no entanto, até bem pouco tempo atrás, o pessoal tava batendo palma pro cara. Bate no Bolsonaro, Xandão. É isso daí mesmo, Xandão. Pelo menos agora já começa a ter alguma crítica a esse cara, né? Eu espero que o pessoal entenda que aqui também ele tá errado, tá? Por mais que eu não queira defender o Thiago Rangel, parece que ele é amigo do Júnior do Beco, que é o chefe do TCP, que ganhou cargo do deputado Thiago Rangel e não sei o que lá. Meu amigo, eu não quero nem saber, do jeito que o Alexandre de Moraes está fazendo a coisa, é muito pior. Isso é autoritarismo, é suco de autoritarismo, é voltar para a ditadura. Tomem cuidado, porque a ditadura, mesmo que seja ditadura do meu lado, pode parecer uma coisa boa, mas ditadura do meu lado não é boa não. Lembra do Stalin? O Stalin matou muito mais esquerdista do que matou gente de direita na União Soviética. Por quê? Era ditadura. No início, os esquerdistas todos aplaudiram. Vai lá, Stalin! Bate na burguesia, Stalin! Vai lá, Stalin! Bate E depois, sabe o que aconteceu? Ele se virou contra o pessoal da esquerda, porque eram os inimigos mais fortes dele, né? Então o pessoal da esquerda que ainda tá apoiando esse cara, toma cuidado, esse cara vai se virar contra vocês também. Ele também é um ditador de qualquer jeito, né? E, infelizmente, é o que a gente está vendo aqui. Não quero defender o Thiago Rangel, não conheço o cara, não sei o que ele é. É possível que ele seja mesmo um bandido ligado a traficante, ligado a coisa, não sei. Mas o fato é, do jeito que o Alexandre de Moraes está fazendo, isso é um risco para a nossa democracia, mais uma vez. Tomem cuidado com isso. Os fins não justificam os meios. Esse é o grande ponto de todo ditador. Não, eu vou fazer uma ditadura aqui, mas é para consertar coisa, para tirar os caras que são ruins, para tirar os corruptos, para tirar... Não aceitem isso. Os fins não justificam os meios. Você vai acabar com um sistema mais corrupto ainda, pior ainda. Pode ser que ele tire os corruptos de cá, mas vai botar os outros corruptos de lá. Foi o que fez o Putin, por exemplo.
tirou os corruptos todos da Rússia, toda a campanha do Putin lá na Rússia é contra a corrupção, você sabe, né? Ele tirou um monte de corruptos do governo russo e botou os outros, que eram corruptos, do lado dele. Não resolveu problema nenhum no final das contas, e ele tem uma ditadura agora que ele manda em todo mundo sem qualquer coisa. Os fins não justificam os meios. Acabar com a corrupção aqui na LERJ, acho lindo, tinha mesmo que prender os corruptos todos. Mas do jeito que o Alexandre de Moraes está fazendo, isso é um erro, isso é um problema, isso vai causar mais problemas mais adiante. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.